Vamos de novo. Labrivo 2020 Home Edition, e eu continuo aqui nos bastidores fazendo as entrevistas com cineastas que estão selecionados para o Labrife. Afonso foi aqui comigo com o Doc Ficção. Estava aqui conversando com ele nos bastidores, a gente não sabe nem definir que tipo de filme é o Próteses, não é isso, Afonso? É isso, né? É um prazer falar com vocês. Não, o Próteses é exatamente isso, é um curta experimental, na verdade, né? Que ele é um piloto de um projeto maior, de um projeto de longa-metragem, mas para esse curta a gente quis explorar uma ideia que mistura documentário com ficção. Então, o filme explora uma narrativa documental. Você tem o Flávio Heitz, que é um atleta, é um para-atleta real, é um campeão brasileiro do salto em altura. A gente explora essa ideia de que como que seria se uma companhia que está desenvolvendo essas próteses de alta performance convidasse atletas, né, para atletas, para testar esse novo equipamento. E eles fizeram isso assim, a gente imaginou esse universo onde essa companhia testou isso em escala global, convidando pessoas em vários lugares do mundo, e o Flávio foi um dos convidados, né? Então a gente o curta explora essa ideia. Ô, Afonso, como é que funciona? Eu sei que você está acostumado a dirigir grandes atores e pegar um campeão olímpico, um campeão esportivo, que, pelo que eu entendi aqui nos bastidores na minha pesquisa, ele não tem experiência de acting. Como é dirigir alguém que não tem experiência fazendo esse tipo de projeto? Mas aí sim, eu não, eu tenho que dar o crédito todo pro próprio Flávio, que realmente é uma pessoa com um espírito super nobre, um cara super aberto, e ele topou de cara, assim, quando eu conheci ele, eu chamei ele para esse projeto, ele ficou surpreso, porque é um convite inusitado, né, obviamente, mas quando eu expliquei que a gente ia ter uma parte do filme que ia virar para uma ficção científica, né, ele incorporou isso e entendeu muito bem e conseguiu atuar essa parte de maneira muito natural, né? Ele conseguiu trazer essa naturalidade como se isso estivesse acontecendo mesmo com ele. Tem que também agradecer o Neco Villa-Lobos, que é o meu parceiro, que ajuda na preparação de elenco, né? Ele é uma pessoa que trabalha comigo. A gente fez várias entrevistas com o Flávio, a gente fez algumas sessões onde ele foi entendendo e foi absorvendo. E o Cauã também é um grande parceiro, super generoso, deixou ele muito à vontade, então, com certeza. O Cauã ajudou na produção também, ele foi produtor executivo do filme? Com certeza, foi produtor executivo porque ele é um amigo, um parceiro, a gente se conheceu no Ilha de Ferro, que foi uma série para o Globoplay que a gente fez juntos, 2 temporadas, a gente conviveu muito junto, acabou criando uma amizade. E quando eu contei para o Cauã do meu projeto e convidei ele para participar, né, ele topou na hora, ele foi super solícito, veio para São Paulo, rodou aqui 2 diárias e ajudou em todo o processo de divulgação também do curta. Então ele é um mega parceiro do projeto, com certeza. Maravilha. Quero saber de você, de cinema para televisão, de televisão para cinema, quais são as diferenças? Quem está entrando nesse mundo, quem está assistindo essa entrevista agora, fala, cara, amo dirigir na televisão, amo dirigir no cinema, mas quais são os prós e os cons? Você que já teve até uma experiência aqui em Hollywood, você começou, primeiro vamos falar um pouquinho da sua carreira de diretor, começou, a sua estreia foi com Os Dois Coelhos, né? Isso que você produziu, você também foi o roteirista do filme? Foi. Ali você já fez um trabalho tão bom que já te geraram outros trabalhos em seguida, não é isso, Afonso? Foi isso que aconteceu. O Dois Coelhos foi meu debut aí total no mundo do entretenimento e acabou que gerou, assim, eu não esperava, mas rolou esse convite para fazer filmes em Hollywood, né? Eu acabei fazendo um filme que chama Solace com Anthony Hopkins, Colin Farrell, e acabei entrando nesse mundo do cinema internacional no meu segundo. Não esperava que fosse acontecer tão rápido, mas na verdade o Dois Coelhos ficou muito querido assim na indústria americana de cinema, dentro do business, né? As pessoas que viram o filme, minha agência que é UTA, divulgou muito o filme e muita gente gostou, e quer dizer, aí começaram a aparecer conversas para dirigir coisas, né?
E foi uma experiência incrível dirigir o Solace, com certeza. Foi uma maluquice, assim. Cara, Agora, você porque eu saiu... saí de um filme muito pequenininho, assim, o Dois Coelhos era um filme feito eu e meus amigos aqui. A gente mesmo financiou o filme, sabe? Eu financiei com amigos, com colaboradores. E a gente colocou muita energia, muita vontade para fazer. Não foi brincadeira, não. Mas depois disso, sair de um filme como esse para um filme grande, né, com 2 estrelas e um motion picture do tamanho que foi o Solace. Um grande projeto, eu ia te perguntar isso. Você saiu, você teve um debut, primeiro filme, chamou atenção, e já ser chamado para dirigir em Hollywood, você não se sentiu um pouco, tipo, intimidated? Nossa, tipo, what? Já? Não, sim, claro, foi para mim um momento bem... assim, eu quis aproveitar o momento, obviamente, fui com tudo, me mudei para Los Angeles e fiz todo esse processo de conhecer todo mundo e trabalhar para realmente aterrissar um projeto, né? Então, mas com certeza, assim, é uma liga muito grande, onde você está lidando com muito mais dinheiro, muito mais responsabilidade, e é uma indústria mais estabelecida, assim. Agora, foi um grande aprendizado e para mim foi incrível, assim, mas com certeza que eu me senti intimidado em todas as esferas, né? Com os atores, com os produtores, com tudo. Mas acho que faz parte, né? E como é que foi a tua experiência aqui? Porque você estava no Brasil, já fazia novela, já estava com conhecimento do primeiro filme. Eu falei, putz, eu vou mudar para Los Angeles, eu vou fazer filme em Hollywood. Eu quero saber, assim, como foi a tua experiência aqui? Como é que o mercado te recebeu aqui em Hollywood? Assim, isso eu posso dizer que eu acho que o mercado de cinema americano é totalmente aberto para os foreigners, para totalmente... existe até uma tradição de ter diretores internacionais em Hollywood, sabe? Desde os italianos, os iranianos, tudo quanto é... Eles são muito braços abertos com criativos internacional, e isso até talvez gere um certo charme, assim, sabe? Sim. Então eu fui recebido de uma maneira muito legal. Acho que já tiveram outras pessoas antes de mim, brasileiros, como Walter Salles, que assim, estou falando dos mais atuais, né? Óbvio que tiveram outros, mas o Walter era um cara que todo mundo já conhecia e era uma referência. Fernando Meirelles, absolutamente uma referência, e o Padilha. Então, assim, quando eu entrava numa reunião, todo mundo perguntava dessas pessoas, já, sabe assim, tinha um caminho trilhado por eles, onde o cinema brasileiro e os realizadores brasileiros nós não éramos mais tão desconhecidos, né? Você já tinha, já um track record de pessoas que fizeram trabalhos. Então eu também andei um pouco nessa esteira, entendeu? O que foi bom. Mas eu digo assim, o cinema americano está aberto para todos, principalmente diretores, tá? Sim. Eu não sei, para atores é um pouco diferente, porque você tem a coisa da língua, você tem a coisa do estereótipo. É um pouco mais complicado de navegar, mas eu digo pro realizador, diretor, é tranquilo, eu acho, é aberto. Se você tiver um bom trabalho, se você falar um inglês razoável... Razoável para bom, né? Assim, claro. Mas olha, tem tanto cara que nem fala inglês e consegue fazer filme, entendeu? Mas é óbvio, se você consegue se comunicar em inglês, é um plus. Uhum. E é impossível a gente falar de Los Angeles e não falar de grandes estrelas. Eu sei que você dirigiu o Anthony Hopkins e eu não sei como foi tua experiência com ele. Ele é um grande ator, independentemente do que ele seja behind the scenes, porque a gente acaba, se eu não sou diretora ou produtora e se eu não tenho um projeto com ele, eu não sei como é a relação. Eu só sei a relação das pessoas que eu entrevistei, que eu tenho grandes entrevistas e experiências maravilhosas e tenho também grandes pessoas que eu entrevistei que tiveram experiências não bacanas também. Então, eu creio que para diretores como você dirigiu o Cauã em 2 projetos, viraram amigos, então rolou uma química. Ele falou na entrevista que a química entre vocês é uma química maravilhosa, então que ele quer sempre trabalhar contigo. Mas também teve algumas atrizes, atores no Brasil que você, putz, esse aqui eu tenho que trabalhar um pouco mais forte com ele, não segue as direções e tudo mais. Agora o Anthony Hopkins, que é uma estrela, que eu nem sei se ele quer ler o texto, eu nem sei se ele quer decorar o que está ali no script, eu não sei como funciona. Como é que foi dirigir ele, já sabendo que você ia entrar naquele lugar com aquela pessoa que está aqui, ó, em Hollywood?
Não, ele é uma pessoa muito generosa, obviamente, muito aberto. Já tinha trabalhado com o Fernando Meirelles no 360, então o Fernando até me deu umas dicas de como falar com ele e tal, me tranquilizou muito, porque realmente, claro, assim, quando eu fiz a minha primeira reunião com o Anthony Hopkins, foi todo um evento, né? Eu conheci ele num hotel, falei um pouco que eu era o novo diretor do Solace, porque o Solace já é um desenvolvimento que estava acontecendo há um tempo, passaram alguns diretores pelo Sim. projeto, e então assim, ali eu conheci ele. Agora, durante o processo, obviamente que ele tem um ponto de vista muito forte sobre como ele vê o personagem e como ele vê algumas cenas em específico que o personagem estava envolvido. E eu digo que talvez nessas cenas em específico eu tive menos poder de influenciar e talvez a gente teve alguns atritos Sim. criativos ali, pontuais em alguns aspectos específicos de algumas sequências, mas Sim. algumas sequências que ele tinha realmente uma visão clara do que o personagem tinha que fazer, e para mim talvez não era tão claro, mas assim, normal, processo de trabalho, mas Nesse caso, Afonso, como é que funciona? Se você está dirigindo, porque na televisão o produtor manda, no set de filmagem o diretor está em charge. Quando você tem uma estrela que é muito grande, a gente tenta agradar a estrela e continuar com o nosso, mudar um pouco o nosso roteiro, ou você tenta, aqui a gente chama de jogo de cintura, né? A produtora que eu sempre trabalhei com ela fala, cara, Gisele, você está lidando com uma celebridade, você tem que ter jogo de cintura na hora da entrevista e agradar um pouco e também seguir com o teu roteiro. Como é que você faz em situações como essa, como diretor? é um pouco isso, né? Eu, assim, de novo, eu tô chegando de um filme pequenininho para uma mega produção maior, com uma estrela, né? Um cara ganhador de Oscar. Eu tenho, existe todos esses fatores influenciando dentro da minha relação com ele, né? Claro, ele é a estrela do filme. Ele é a pessoa que fez o filme ser possível também, né? Então tudo isso conta, né? O meu poder de negociação com ele é muito diferente do meu poder de negociação, sei lá, aqui no Brasil, com outros atores, sabe? Talvez. Ele tem um calibre dentro dessa negociação comigo muito maior, óbvio, né? Então, claro que tem que ter um mega jogo de cintura. Assim, existe um limite até onde eu posso Sim. tentar empurrar um ponto de vista meu. Agora, se vir um conflito, normalmente ele vai ganhar esse conflito. Entendeu? Ok. Você entende? Porque, pelo menos na minha situação atual ali, fazendo aquele filme americano pela primeira vez, talvez, assim, sei lá, se o Alejandro González Inarritu já ganhou um Oscar, aí ele vai lá falar com... É diferente, entendeu? Não, mas é bom Existe isso, saber, entende? entender um pouco mais. Não, é claro, existe toda essa hierarquia que é um pouco da estrela, é o tamanho das estrelas um pouco, sabe? O Funciona muito tamanho da assim, estrela dele é muito maior do que a minha estrela, entende? Eu não tenho nem como competir. Óbvio que eu posso, né, argumentar e brigar e falar, mas se isso virar realmente uma coisa que ele bater o pé e quiser fazer daquela forma, eu provavelmente vou perder essa briga. Entendeu? mas espero eu que você tenha feito o filme mais de acordo com o que você quis. Não, mas ele é muito. O Anthony Hopkins é muito democrático também. Em alguns momentos, ele bateu o pé em algumas coisas, e ele tinha razão, inclusive, em algumas coisas, e eu não, entendeu? Então. Assim, na maior parte dos momentos, ele me deixou muito livre para fazer o filme que eu queria fazer, eu não posso falar que não. Mas ele tinha algum apegos com algumas sequências, entendeu? Entendi. E essas sequências aí, mas, cara, isso foi muito pequeno. Eu acho que eu não posso dizer. Ele foi muito gentil comigo, foi muito incrível, aprendi demais com ele. Ele é um baita ator mesmo. Conhece muito do jeito, da maneira que ele atua e conhece muito desse gênero também, do gênero de suspense, né? Assim, ele ganhou um Oscar com um filme de serial killer, entendeu? E esse é um filme de serial killer. Então, como é que eu faço, né? O Silêncio dos Inocentes talvez seja o filme mais famoso de serial killer da história. Então, ele é um cara que tem um pedigree dentro desse gênero. Então, claro, ele conhece. Esse gênero aí, ele sabe o que ele está fazendo. Aí agora a gente vai para aquela história da diferença de uma produção brasileira e hollywoodiana. Não deixando o Brasil para trás, porque eu acho que sem grana e sem grandes produções, a gente ainda faz um trabalho muito legal. Quando você saiu da produção brasileira, agora que você já fez também José Aldo, enfim, várias outras produções,
umas com menos dinheiro, outras com mais dinheiro. Quando você sai do Brasil e faz uma produção, sabendo que todo mundo é teu amigo, tu conhece todo mundo, no Brasil a gente consegue desenrolar algumas coisas porque é a nossa língua, o nosso país. Quando você chegou para aquele mercado, saiu daquele mercado e foi para esse mercado, o que foi mais shocking para você? O que foi que você chegou e falou, uou, qual foi esse uou para você quando você chegou aqui, comparado com o Brasil? Assim, eu nem sei se é uma comparação brasileira, mas a princípio a comparação foi o tamanho do filme que eu tinha feito antes, que eu, como eu te falei, era um filme independente, muito pequeno, e eu fui para uma produção que tinha, sei lá, 28 milhões de dólares para fazer, assim, com elenco e tudo. Então, eu acho que o maior choque foi também a estrutura que tinha em volta para fazer. Obviamente, os dias de filmagem, os sets eram muito mais bem estruturados, tinha muito mais gente. Eu acho que esse foi um choque, mas eu não sei nem se é Choque em bacana, relação. né? Um choque É, é. Eu sou um pouco temeroso com estruturas de produção muito grandes, sabe? Eu acho que às vezes a gente consegue com menos fazer mais, às vezes, tá? Mas assim, a princípio esse foi um choque. Mas, por exemplo, depois de eu ter feito o Aldo, eu fiz uma série na Globo que chama Ilha de Ferro, que foi meu último trabalho grande, assim. E dentro da Rede Globo eu tive uma estrutura talvez maior até do filme que eu fiz nos Estados Unidos. Incrível. Isso é muito maluco, porque a Rede Globo tem uma capacidade produtiva internacional, assim, sabe? A gente às vezes não entende isso ou não sabe, mas eles são uma mega produtora. E o que eu tive de recurso dentro do Ilha de Ferro, eu acho que equipara ou é maior do que o que eu tive de recurso no Solas, para você ter uma ideia. Nossa, E então, assim, e o Aldo foi um filme, uma produção média, né? Uma produção média, independente média, que a gente conseguiu fazer e botar muita energia. Mas eu acho que o choque foi esse. Eu acho que também o choque que eu tive foi com a equipe e todo mundo, a equipe americana, que a gente filmou em Atlanta, e Atlanta é um polo de produção, tem muitos profissionais lá, né, tal. A equipe é muito profissional. Eles saem de um show, entram em outro show, então eles estão ali para servir você, mas também vão fazer outro logo na sequência. É uma indústria que gira muito rápido. Então você tem que entrar no esquema de produção mesmo, sabe assim, como diretor. Você não pode ficar bobeando, dando uma de autor, maluco, tendo uma piração. Porque existe um lado do diretor, talvez aqui no Brasil, que o cara é realmente muito autor e ele consegue fazer o filme do jeito dele, do tempo dele, na maneira dele. E quando você entra num projeto como o Solas, a gente tem que cumprir as diárias. Existe um seguro por trás que, se você não cumprir, você desfalca isso, liga os red alerts deles lá e pode causar problema para a produção. Então, assim, tem toda uma estrutura que te faz ter que andar na linha, sabe assim? Isso eu acho que também foi diferente. Entendi. E o José Aldo você fez em 2016, é isso? O filme saiu em 2016? Filmamos em 2015, saiu em 2016. Inclusive, o Labrife já exibiu o filme de vocês. Exibiu, a gente ganhou vários prêmios. Ganhou prêmios e foi um filme premiadíssimo também. E para você foi uma experiência maravilhosa também fazer o José Aldo? Foi muito bom, porque foi logo depois de eu ter feito o Solas, que foi difícil, foi bem diferente, né? Como a gente falou, foi um processo inusitado, né, para mim. Então, voltar para o Brasil logo na sequência e entrar nessa produção com os meus parceiros e com a galera aqui, foi bem gostoso, assim, me deu uma lavada na alma, eu consegui reencontrar um pouco também do meu jeito de fazer, mas também eu trouxe o aprendizado da minha experiência e consegui criar um híbrido aí de processo de trabalho, sabe? E foi bem bom, foi bem legal. E o que você está achando esse ano do Labrife 2020 Home Edition, todo feito na plataforma digital da Filmocracy? Como é que está sendo a experiência para você como diretor? Saber que os filmes, primeiramente, os filmes, eles merecem as grandes telas de cinema. E esse ano a gente teve que inovar, a gente teve que fazer o festival da nossa casa, que eu acho que foi fantástica essa ideia. E os filmes não estão sendo, né, exibidos nas grandes telas. Alguns diretores, eles dividiram comigo e falaram, cara, a gente é diretor de cinema, a gente quer o nosso filme na telona, mas a gente está feliz que, se não tem a telona, pelo menos tem as telas, tem o Netflix, tem a Filmocracy, tem outras plataformas para exibir os filmes. Como é que você está se sentindo com essa mudança do mercado em relação à pandemia?
Olha, eu acho engraçado, porque eu acho que essa mudança já estava acontecendo antes, tá? Antes da pandemia já acontecia um pouco de uma mudança na forma com que o espectador consome audiovisual. Sim. Você tem a ascensão do Netflix, do Amazon, enfim, das plataformas de streaming, os VODs, e a forma que a pessoa consome cinema já estava mudando um pouco, né? Já tinha uma tendência. Quando veio a pandemia, meio que forçou uma consolidação, forçou uma mudança desse hábito, assim, né? Em relação à maneira que a gente consome. Quer dizer, você não tem como ir a gente passou 2020 sem ter como ir no cinema, e até hoje a gente não está indo no cinema ainda direito, né? Então, é inevitável. Essa mudança vai acontecer. Eu acho que vai ter espaço ainda para a tela de cinema, com certeza, mas a gente precisa entender que as pessoas têm uma maneira de consumir o filme, as séries, diferente hoje, e eu não acredito que é uma tendência passageira essa, sabe? Eu acho que é uma tendência para ficar. Eu não tenho problema nenhum, eu não tenho esse apego todo com eu, assim, falando Afonso como diretor de cinema, para mim, qualquer tela é tela, sabe? Seja a tela do computador, a tela do celular, a tela da TV, iPad. O consumo do audiovisual pode acontecer com você deitado na sua cama, com fone de ouvido e vendo aquela série à noite antes de dormir. Pode acontecer no cinema, pode acontecer na TV com a sua família, no seu celular enquanto você está indo para algum lugar. Você está consumindo, você está tendo a experiência, está recebendo aquela comunicação e você está se alimentando do audiovisual que está sendo produzido da mesma forma, entende? Óbvio que o cinema tem uma experiência coletiva gigante, que tem uma diferença, sim, mas eu acho que a experiência individual também, às vezes, tem outras vantagens também, tem outras coisas que acontecem. Você amarrou na ideia da gente fazer um festival assim digital? Eu achei muito legal. Vocês foram muito, a Meire foi muito proativa, né, de rapidamente se moldar e mudar e fazer esse festival acontecer dessa forma, uma visão e muito bacana. Essa plataforma é muito legal mesmo e eu fico feliz que deu certo, entendeu? Porque assim seria muito ruim não passar em branco, talvez, né, ou não ter. Exatamente. É óbvio que foi muito legal as vezes que eu fui no Labrif em Los Angeles. Você tem o Red Carpet, você tem uma coisa bacana, a gente faz essas entrevistas ali. Presencial, eu não fiz um esse ano. Eu consegui fazer. Então, pois é, não teve um. Mas é uma experiência legal para o cineasta brasileiro, você ir para Los Angeles, participar de um festival, é muito legal. Óbvio, mas, enfim, a circunstância é essa. Né? Para a gente encerrar com chave de ouro, eu queria saber se essa questão da plataforma, né, streaming os filmes, em todas essas plataformas online, você acha que deu uma aumentada na oportunidade de trabalho para os artistas em geral, atrizes e atores que estão sempre procurando trabalho? A gente vê até as grandes estrelas de Hollywood que só faziam grandes filmes, agora elas estão no Netflix com filmes originais, estão fazendo parte também de séries de televisão. Então, isso aí já é uma mudança que estava acontecendo. Esse ano, mais ainda, a gente está vendo mais caras conhecidas, Netflix, Amazon Prime, enfim, todas essas plataformas. E eu quero saber em relação a trabalho, você acha que possibilitou mais, aumentou mais o mercado para as pessoas que estavam assim, sonhando com a parte, com um espaço para entrar? Essa questão online aumentou o campo de trabalho para quem está procurando um espaço? Eu acho que sim, eu acho que isso vai aumentar, aumentou e vai aumentar cada vez mais, simplesmente porque você tem uma demanda por conteúdo muito maior, né? Quando você tem um Netflix com o sucesso que o Netflix fez, né, dentro da plataforma deles, você tem agora novos players entrando, como a Amazon, a Apple, a Disney. Todo mundo vai competir por esse espaço, a HBO com o HBO Max, quer dizer, todo mundo está o espaço do VOD vai ser o próximo campo de batalha. É o próximo campo de batalha, né? Então, às vezes, antes você tinha que estruturar um filme com financiamento, não sei o que lá. Hoje você tem esses players financiando com o dinheiro deles os projetos, né? Então, o financiamento está pronto, uma vez que eles gostem de um projeto, eles financiam com o dinheiro deles, né? Então, e por conta da concorrência, você vai ter a produção vai aumentar. As pessoas têm que produzir. O Netflix tem que produzir cada vez mais, o Amazon tem que produzir cada vez mais, e todos os outros também. Então eu sinto que vai ter um aumento, sim. Eu não sei se até onde vai,
mas as pessoas estão produzindo de maneira voraz o entretenimento, sabe? Então, assim, o cara acaba de ver a série, ele já está esperando a próxima. Sim. É uma demanda muito grande, você tem que produzir muita coisa. E tem que, aí isso vai ser bom pra gente, eu acho. Entende? Eu acho que isso. Para o cinema, imagine, para você conseguir uma parte num filme, Afonso, imagine um filme tem X atores, para uma pessoa conseguir entrar naquele filme, é quase impossível. Sim. Agora tem várias séries e vários filmes dentro do Netflix, dentro do Amazon, Claro. dentro da Disney, dentro do Apple. Então, são 4 plataformas a mais, com várias Sim. séries com vários filmes. Então, eu creio que esse mercado não Isso. está. E assim, antigamente a gente, para consumir cinema, você tinha quantos filmes de uma vez só no cinema? É limitado a quantidade de filmes que você tem no cinema, é limitado o que você tem dentro das TVs abertas ou TVs a cabo. Hoje, com o VOD, é limitado. As pessoas consomem de maneira muito mais voraz, né? Aperta o botão ali, vê, não gosta, já muda para o próximo. Não existe também é imperdoável, é um pouco unforgiving, né? Porque se você não gosta do que você está vendo, você desliga na hora e vai ver outra coisa. Então, o conteúdo ficou um pouco mais de consumo mais rápido, mas, por outro lado, você tem necessidade de ter mais conteúdo. Então, eu acho que isso vai, com certeza, aumentar a oferta de trabalho para atores, técnicos. Tem as opções também. Você chega ali, tem um menu. Ai, meu Deus, o que é que eu estou afim? Exatamente. Pega. Drama, Claro. ficção. Então, eu acho que, apesar dos pesares, o mercado está melhorando, de fato. Está dando mais opções Eu acho. ao público. Eu acho que as pessoas sempre vão consumir audiovisual, as pessoas gostam de histórias, e as histórias filmadas é algo que faz parte da nossa cultura, isso nunca vai acabar, né? Seja no cinema, seja na tela de TV, seja no celular. Eu acho que as histórias sempre vão acontecer, sempre vão existir, né? E a gente está dentro desse universo, né? É isso. E o que é que tem no cardápio do Afonso Poyar para acontecer depois do Próteses? Conta pra gente. Não, eu tenho algumas coisas. Eu tenho uma série que eu estou desenvolvendo. Eu ainda não posso falar, mas estou fechando dentro de um canal, que é uma história muito legal, que chama Necromorphos, que é um gibi que eu licenciei aqui. É um comic, que é uma fantasia urbana muito legal, de um menino que consegue se transformar em qualquer coisa que já morreu. Em qualquer um que já morreu, ele consegue virar, se transformar essa pessoa. Então, a gente tem esse projeto. Eu tenho o projeto do Próteses, que virou um filme, né? A gente está desenvolvendo esse filme com um player bacana. Não posso falar ainda. Vai fazer mas o a longa gente do Próteses? vai rolar o longa, isso. E eu tenho mais um projeto também andando com a Amazon Studios, de um filme. Então, tenho 3 coisas andando, ainda desenvolvendo, né? Obviamente que a gente tem a fase de desenvolvimento, mas, se Deus quiser, a gente roda em ano que vem, segundo semestre. Adorei esse bate-papo, Afonso Poyar. Eu também, muito bom. Ficção, Próteses. A gente agradece em nome do Labrif. Muito obrigado por fazer parte do nosso festival mais uma vez. E a gente vai se encontrar mais vezes para o bate-papo. A gente está salvando tudo aqui, a gente vai dividir com o público. Mas, em nome do Labrif, muito, muito obrigada. E filmaço, viu? Obrigado. Eu que agradeço o bate-papo, gente. Muito bom. E vida longa ao Labrif. Ok, Labrif 2020, Home Edition, aqui nos bastidores, fazendo as entrevistas com cineastas que estão participando, que são selecionados para o nosso festival versão 2020. Obrigado, Afonso. Obrigado. Tchau, gente. Um beijão. Beijo.